fatos. Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. E o nosso convidado do Café com Política hoje é o vereador de Belo Horizonte, Dr. Newton, do PROS. Ele é presidente da comissão que vai analisar o pedido de cassação do vereador Wellington Magalhães, que está preso. Como o ouvinte Super N tem acompanhado aqui no nosso noticiário, ele está sendo investigado, está sendo acusado, de ter praticado aí irregularidades em contratos de comunicação na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Primeiro, dá bom dia para o vereador. Seja muito bem-vindo, doutor Newton. Bom dia, Delma, Rodrigo. Bom dia a todos os ouvintes da Super N. Vereador, então, essa criação dessa comissão acabou de ser aprovada ontem na Câmara Municipal. Teve o pedido para o afastamento, para analisar o afastamento do vereador Wellington Magalhães. E apesar de algumas discordâncias ontem no plenário, mas acabou sendo aprovada a abertura da comissão por 39 votos. Nós temos 41 vereadores, não é isso, em Belo Horizonte? Isso, 2 se ausentaram, que foi a Áurea Carolina, e teve também o Dimas. O Dimas, que também não estava presente. Mas, vereador, o senhor vai ser o presidente dessa comissão. Qual é o próximo passo agora? Bom, foi acatado o pedido feito por um advogado e votado. A Câmara aceitou o pedido dessa investigação. Formou-se a comissão processante, que é composta por 3 vereadores. Sou eu, que fui eleito presidente, o vereador Reinaldo Gomes, o Preto Sacolão, que foi eleito relator, e também o vereador Bispo Fernando Luiz. Agora vou aguardar a Câmara me enviar o processo. Assim que eu receber o processo, nós vamos reunir e começar os trabalhos. Então, o primeiro passo é notificar o denunciado para que ele, no prazo de 10 dias, manifeste a sua defesa, arrole testemunhas. É todo um rito que rege no regimento interno da Casa, uma lei federal, o decreto de lei 201, que rege o processo dessa comissão. Nós temos um prazo de 90 dias para apresentar o relatório. Vereador, esse número de 39 vereadores que aprovaram a criação dessa comissão, de alguma maneira já sinaliza, na opinião do senhor, um desejo da Casa, um desejo dos parlamentares de verem concretizada a cassação do vereador Wellington Magalhães? Eu não vejo dessa forma. Eu vejo que a Casa está mostrando a transparência, que não tem problema nenhum em fazer a investigação, em avaliar o pedido. Então, é mais uma demonstração de transparência, que a Casa está disposta a investigar, avaliar tudo que aconteceu. E nesse prazo, dependendo das provas que forem encontradas e também do relatório apresentado ao final, é que nós teremos um posicionamento da Casa quanto à cassação ou não. Mas, vereador, o Wellington Magalhães já está preso, né? Quer dizer, Sim. Já tem alguns posicionamentos do Ministério Público, quem é que está fazendo a denúncia, muito sérios em relação a ele. Então, o posicionamento do senhor em relação à imagem da Câmara, o senhor fala da transparência agora nesse momento, que é importante, a Câmara vai analisar. O fato de ter aceito o pedido demonstra que a Câmara está querendo fazer o certo. Mas como é para a Câmara Municipal da capital mineira hoje ter um vereador preso sobre fortes acusações? Então, ainda tomando como base a pergunta do Rodrigo aqui, o senhor não acredita que isso é uma tendência realmente que afaste o vereador? Olha, é péssimo, né? Não tenho alegria nenhuma de estar participando dessa comissão. Eu acredito que nenhum vereador da Casa gostaria que estivesse nesse momento da política, nós tivéssemos que estar avaliando a cassação de um vereador. Acho que é o primeiro caso em Belo Horizonte, na Câmara de Belo Horizonte, de uma comissão processante para cassação. E tem indícios muito fortes, mas eu não posso aqui, principalmente estando presidente, da comissão processante, já fazer um julgamento, um juízo de causa e mostrar um posicionamento. Então, a gente tem que seguir o rito e avaliar todas as provas, o que é avaliado. O objetivo dessa comissão não é avaliar crime, avaliar o vereador criminalmente, isso é a justiça que irá fazer, se houve corrupção ou não. O pedido de cassação é pela quebra de decoro parlamentar. Então, se ele agiu de forma a cometer infração ética dentro do regimento da Câmara, das atribuições do vereador, e após analisar é que nós poderemos ter um posicionamento. É difícil no legislativo você afirmar que terá um resultado A ou B. Durante o processo, vereadores podem mudar as suas posições. Hoje nós percebemos alguns vereadores que já têm posição definida,
votarão pela cassação, alguns que votarão contra, até por questões ideológicas. Nós estamos vivendo ainda, né, a questão do impeachment da ex-presidente Dilma. Estamos também, até de autoria desse próprio advogado, um pedido de impeachment do governador Fernando... Isso, Mariel Marra. Um pedido de impeachment do governador Fernando Pimentel. E muitos políticos traduzem, né, esses pedidos como sendo golpe, não aceitam, até por questões ideológicas, o processo. Então, talvez a gente não tenha ainda uma análise do quadro realmente de qual será o resultado. Porque nós, para ser feita a cassação, são necessários 28 votos, né, 2/3 da Câmara, para se aprovar uma cassação de um parlamentar. Ô, vereador, o senhor falava aí dessa avaliação, muitas vezes política e ideológica que se faz nas casas legislativas, muitas vezes deixando-se o critério técnico de lado para se avaliar a coisa do ponto de vista, do prisma ideológico, político, partidário, mas não técnico. Isso atrapalha na avaliação do senhor? Pode te atrapalhar, inclusive, nos trabalhos da comissão que vai analisar a cassação, o pedido de cassação do vereador Wellington Magalhães? Isso influencia na casa como um todo. No meu trabalho, não. Eu pretendo conduzir os trabalhos de uma forma técnica, buscando a questão da legalidade, da juridicidade, regimentalidade e avaliar as provas, né? Ouvir as testemunhas, dar o amplo direito de defesa ao denunciado e, no final, o relatório será feito, né, pelo nosso relator e o meu voto, a minha posição, ela será técnica. Eu acho que a questão política não irá interferir no meu posicionamento. Vereador, e desde que essa operação, que foi a Sorte do Publicai, né? Desde que ela foi deflagrada, como é que está o clima lá na Câmara Municipal? Por exemplo, a polícia já esteve lá procurando investigação, ouvindo os vereadores. Em algum momento, os parlamentares foram procurados pelo Ministério Público ou pela polícia para esclarecer esses fatos envolvendo o ex-vereador Wellington Magalhães? Que eu tenha notícia, não. O único vereador procurado, até pela posição que eu ocupo, o vereador Henrique Braga, que é o atual presidente da casa, e ele é procurado para atender solicitações de documentos, mas até onde eu saiba, nenhum vereador foi convocado para depor, não tenho conhecimento de nenhuma convocação de vereadores. Nós estamos conversando com o vereador de Belo Horizonte, doutor Newton, que é do PROS. Ele é o presidente da comissão que vai analisar o pedido de cassação do também vereador Wellington Magalhães, hoje no PSDC. Vereador, o senhor falou no começo desse bate-papo conosco aqui que a comissão tem um prazo de 90 dias para poder apresentar o resultado final dos trabalhos. Mas esse é um caso que, obviamente, tem aí um apelo popular muito grande. O vereador Wellington Magalhães foi presidente da Câmara Municipal, um vereador já antigo em Belo Horizonte, a gente pode falar assim, um vereador talvez aí de 4º mandato, salvo qualquer engano. Então é um caso que certamente tem apelo popular e um caso, como o senhor até disse agora há pouco, inédito na história do Legislativo de Belo Horizonte, e um parlamentar preso no exercício do mandato. O senhor tem intenção de tentar agilizar, acelerar os trabalhos, ou esses 90 dias são necessários realmente para que haja um posicionamento técnico, um posicionamento tranquilo, até como o senhor falava agora há pouco? Bom, com certeza tem um apelo popular muito grande, é um fato, né, muito negativo, provas, né, roladas pelo Ministério Público muito contundentes. E nós pretendemos fazer o trabalho associando as duas questões. Primeiro, da celeridade, quanto mais rápido conseguimos finalizar é o ideal, mas também garantindo o direito de defesa e fazer um trabalho de qualidade para que esse relatório não deixe dúvidas, né, que não possa ser questionado. Mas a ideia é terminar o quanto antes. Vereador, ainda falando sobre essa questão de transparência, eu vou voltar só um pouquinho nessa questão já que o senhor disse que o único que foi procurado pela posição que ele ocupa, que é o vereador Henrique Braga, presidente da Câmara Municipal, e que inclusive esteve aqui com a gente. Essa semana, inclusive, foi reportagem aqui na Rádio Super Notícia de que ele acabou sendo citado também nessas investigações, de que uma rádio ligada a ele, que ele é conselheiro, tem até aqui o nome da rádio. É a 107 FM. Isso, a Fundação Rádio Educativa Quadrangular, que ela teria recebido em torno de 122 milhões de reais esses contratos de publicidade que são alvo da investigação do Ministério Público. E o presidente da casa, o atual presidente, também é citado numa investigação como essa. Nesse momento, em algum momento, os vereadores também já estão se mobilizando, no mínimo, para pedir explicações ao atual presidente em relação a isso?
Olha, o clima ele ficou tenso na Câmara nos últimos dias. Foi conversado com o presidente até anteriormente a essa notícia, né, que foi vinculada na imprensa. O presidente tinha dito que não tinha nenhum fato, que a única ação dele era enviar documentos solicitados pelo Ministério Público. Nós estamos na fase de inquérito, né? Ainda não tem um processo nem contra o vereador Hélio Magalhães, um processo aceito na justiça, né? Instaurado um processo. Então está na fase de investigação. E é complicado, talvez a população tenha dificuldade de entender essa questão, mas nós não podemos condenar uma pessoa enquanto está apenas numa fase de inquérito, de investigações. Por mais contundente que sejam as provas, por maiores evidências de que realmente possa ter acontecido ilegalidades, né, desvios, nós temos que tomar esse cuidado para não cometer uma injustiça. Trata-se de um vereador eleito pela população, com uma votação expressiva, e nós vamos ter a missão, né? Ele foi eleito por mais de 13 mil pessoas, e nós somos 40 vereadores que vai definir se ele continua ou não como vereador. Então isso é uma responsabilidade muito grande perante essa população, mas que nós também não podemos omitir. Tendo fatos contundentes, nós temos que levar o processo até o final, e se o relatório concluir que houve quebra de decoro, que ele infringiu a ética parlamentar, com certeza esse relatório será favorável à cassação, e acredito que a Câmara também terá a responsabilidade de tomar a atitude mais correta na hora de votar. No caso do presidente da Câmara, o vereador Henrique Braga, só essa suspeita que foi levantada contra ele, de alguma maneira tira a legitimidade dele para presidir o Legislativo, na opinião do senhor? Volto a repetir, é uma denúncia, né? Nós não temos ainda provas, é complicado, é um momento ruim, difícil. Se a gente tem que avaliar isso com muita cautela, com muita calma, tem que ser conversado. Com certeza não é o esperado, não é o ideal que tivesse acontecendo, que o presidente, né, que substituiu o ex-presidente, também estivesse com algumas citações. Mas eu acredito que a gente tem que seguir o rito, avaliar esse caso da comissão já instaurada, e caso venha a se confirmar alguma denúncia, algum processo contra o atual presidente, eu acredito que a casa terá que se posicionar também em relação a esse novo fato. Vereador, um outro assunto que está em pauta essa semana no noticiário político aqui em Belo Horizonte é que o Ministério Público, mais uma vez o Ministério Público, agora vai apurar se o prefeito Alexandre Calil, né, se ele usou a Belotur para compor base na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Essa investigação ela já está correndo há algum tempo e agora ela ganhou mais destaque, foi também assunto aqui da nossa coluna parte, aqui no Super N Primeiras Notícias no Jornal O Tempo. Essa discussão já chegou na Câmara Municipal? Teve um episódio que um vereador fez essa acusação, outros vereadores solicitaram que ele apresentasse provas e não tem informação de que tenha tido continuidade. Gabriel Azevedo, que esteve aqui com a gente, Isso, inclusive. Exatamente. Agora, a política, ela tem muito isso, né? Questões de disputa política, de acusações e às vezes acusações infundadas, às vezes acusações com fundamento. Eu acredito muito na justiça e, apesar de ser um momento triste, eu acho que nós estamos evoluindo. Eu acho que processos, as pessoas estão sendo investigadas, instaurados inquéritos e processos abertos, e quem deve, muitas pessoas estão sendo condenadas. Eu acho que esse é o caminho. Tem que ser feito justiça. Só devemos tomar o cuidado para não condenar ninguém previamente, sem o amplo direito de defesa, mas que quem deve, eu acredito que deva pagar pelo aquilo que deve. E caso haja alguma irregularidade, que o acusador apresente provas, e se houver, que seja feita justiça. No caso desse posicionamento do vereador Gabriel Azevedo, que inclusive é do mesmo partido do prefeito Alexandre Calil, mas que está numa rota de colisão com ele faz algum tempo, inclusive, o senhor disse até que parece que ele não apresentou provas, ele fez a denúncia, falou sobre isso no plenário da Câmara, da Câmara Municipal, mas não apresentou necessariamente provas. Você acha que é uma caça às bruxas que está ocorrendo também? O senhor já dizia que não se pode condenar de antemão uma pessoa. Existe também esse lado da caça às bruxas? Eu acho que, principalmente nessa legislatura, eu estou no segundo mandato, eu acho que está acontecendo muitas acusações, né? Eu acredito que possa ter problemas que a gente tem que investigar e acho que esse é o caminho, mas
nós estamos vivendo, não só na Câmara, no Brasil como um todo, um processo de denuncismo. Então, todas as pessoas se acham no direito de ir ao microfone, fazer acusações. Eu acho que tem que fazer acusações, mostrar as provas e a justiça irá definir o caminho, né? E quando se tratar de questões internas da Câmara, os vereadores irão se posicionar também e seguir o rito processual pertinente e tomar as decisões cabíveis. Ok, conversamos aqui hoje, nosso convidado no Café com Política, o vereador Dr. Newton, que é do PROS, e ele é presidente da comissão que vai analisar o pedido de cassação do vereador Wellington Magalhães, do PSDC, ex-presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Muito obrigada pela sua participação aqui hoje, vereador. Eu que agradeço a oportunidade e foi um prazer estar aqui com vocês e com todos os ouvintes. Prazer foi nosso, obrigado mais uma vez, vereador.